Gostaríamos de convidar para a mesa diretora o senhor Humberto Barbato, presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. O senhor Júlio Semeghini, secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, representando o governador Geraldo Alckmin. O ex-ministro Delfim Neto. Deputado federal Arlindo Quinalha. Senhor Virgílio Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Deputado federal Bilac Pinto. Deputado federal Mendonça Filho. Deputado federal Paulo Abiakel. Deputado federal Eli Correia Filho. Deputado federal Luiz Fernando Faria. Deputado federal Antônio Carlos Mendes Tami. Senhora Margarida Batista, assessora da presidência do BNDES, representando o presidente, professor Luciano Coutinho. Senhor Carlos Eduardo Moreira Ferreira, conselheiro emérito da CNI. Senhor José Gontijo, diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Telecomunicações, representando o secretário Maximiliano Martinhão. Deputado. Senhor Roberto Pinto Martins, superintendente de controle de obrigações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Deputado Mendes, tá? Obrigado. Prazer em revê-lo. Senhor Luciano de Almeida, presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Deputado Júlio Semeghini, secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional, representando o governador Geraldo Alckmin. Senhor Newton Duarte, presidente do Conselho de Administração da ABINE. Senhor Dorival Biasia, presidente do Conselho de Administração, Sinais, do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos e Similares do Estado de São Paulo. Também convidamos para a mesa os ex-presidentes da ABINE, senhor Nelson Peixoto Freire e Paulo Velhinho. Pedimos a todos que ocupem seus assentos à mesa principal, por favor. Senhoras e senhores, a ABINE agradece os patrocinadores deste almoço anual da indústria elétrica e eletrônica, Flextronics, HP, Jabil, Motorola, Mobility, Motorola Solutions, Orteng, Positivo, Reed Exhibitions, Alcântara Machado, Samsung, Smart e VEG. Neste momento, senhoras e senhores, a ABINE vai prestar seu tributo a uma pessoa que, por cerca de 40 anos, foi o organizador deste tradicional almoço da indústria elétrica e eletrônica e que, neste ano, infelizmente, não está mais entre nós. Então, quero convidar a prestar esta homenagem o presidente do Conselho da ABINE, senhor Newton Duarte. Muito boa tarde. Eu gostaria de ter a atenção de todas as senhoras e os senhores. Meus amigos, como os senhores devem saber, no último dia 13 de novembro,
infelizmente, perdemos o nosso amigo e superintendente Dário Bampa. Portanto, nesse momento, eu quero prestar uma homenagem singela ao Dário, que tanto nos ajudou com sua dedicação, respeito, compromisso, alegria e educação. Na ABINE, desde 1972, o Dário sempre emprestou seus conhecimentos a todos os presidentes que passaram pela entidade, sendo peça fundamental para a consolidação da respeitabilidade da ABINE junto aos associados e às autoridades das mais diversas esferas governamentais e parlamentares. Dário tinha o perfeito domínio e discernimento de todos os assuntos e acontecimentos relacionados ao mundo da economia e da política, e principalmente do setor eletroeletrônico, o que propiciava solidez e objetividade nos encaminhamentos dos pleitos das empresas associadas. Habilidoso, negociador, Dário defendia os interesses do setor de forma intransigente, mas com sabedoria e respeito, dosando o momento de prosseguir ou suspender um determinado debate, o que o fez ganhar reconhecimento, inclusive de autoridades. Nos 42 anos de ABINE, Dário sempre foi um profissional dedicado, o que o transformou numa das faces principais da nossa entidade. Seu nome está inscrito de maneira indelével na história da casa, bem como na trajetória da indústria eletroeletrônica. Então, eu quero solicitar a vocês uma salva de palmas ao nosso querido Dário. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o deputado federal Guilherme Campos. Obrigado, deputado. Senhoras e senhores, neste momento convido o presidente executivo da ABINE, senhor Humberto Barbato, para o seu pronunciamento. Senhor secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, Júlio Semeghini, que nesse ato representa o excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor ex-ministro Delfim Neto, nosso professor eterno, deputado federal Guilherme Campos, deputado federal Arlindo Chinalha, vice-presidente da Câmara dos Deputados, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, Dr. Virgílio Almeida, deputado federal Bilac Pinto, deputado federal Mendonça Filho, deputado federal Paulo Abiáquio, deputado federal Eli Correia Filho, deputado federal Luiz Fernando Faria, deputado federal Antônio Mendes Tami, professora Margarida Batista, assessora da presidência do BNDES, nesse ato representando o presidente professor Luciano Coutinho, amigo Carlos Eduardo Moreira Ferreira, conselheiro emérito da CNI, ex-presidente da Fiesp, José Gontijo, diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Telecomunicações, nesse ato representando o secretário Maximiliano Martinhão, Roberto Pinto Martins, superintendente de controle de obrigações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Luciano Almeida,
presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Newton Duarte, presidente do Conselho de Administração da BINE, Dorival Biasia, presidente do Conselho de Administração do Sinais, Paulo Velhinho, ex-presidente da BINE e do Sinais, Nelson Freire, ex-presidente da BINE e do Sinais. Meus companheiros associados da BINE, convidados, senhoras e senhores, muito boa tarde. É sempre uma satisfação recebê-los neste tradicional almoço anual da indústria elétrica e eletrônica, uma oportunidade de nós nos reencontrarmos, de encontrarmos os amigos, de avaliarmos a atuação do nosso setor e de tentarmos prever o futuro, o que ultimamente não tem sido uma tarefa das mais fáceis. Meus amigos, mais um ano chega ao fim sem que o nosso setor tenha conseguido escapar do crônico processo de desindustrialização, iniciado há cerca de uma década, e também do recorrente baixo crescimento do PIB nacional, que nesse ano ficará muito próximo de zero, o pior resultado desde 2009. Recentemente, o FMI revisou suas projeções de crescimento da economia mundial, destacando várias nações, entre elas o Brasil. Em que pesem ainda os efeitos da crise internacional, a avaliação do FMI para a economia brasileira é, no mínimo, decepcionante. Embora não cause surpresa, pois alertávamos há algum tempo para o cenário de dificuldades, não deixa de ser amarga a percepção de que o Brasil volta para o fim da fila das nações. Enquanto a economia mundial aponta para um crescimento de 3,3% este ano e de 3,8% em 2015, o Brasil parou. O FMI estima que a expansão da economia brasileira será de apenas 0,3% neste ano e de 1,4% para o ano que vem. Esta previsão do crescimento brasileiro será, em média, 2 pontos percentuais abaixo do apresentado pelos países da América Latina. Reafirmo que uma das principais causas do nosso raquítico crescimento reside no quadro adverso por que passa a nossa indústria. No nosso caso, o setor eletroeletrônico deverá encerrar 2014 registrando queda da ordem de 3% no faturamento real em relação ao ano passado. Ao mesmo tempo, a produção física do nosso setor registrou até o mês de outubro retração de 2,6%. Essa queda de atividade refletiu diretamente na nossa capacidade de gerar empregos. Vamos encerrar esse ano com 3.000 vagas a menos que em dezembro de 2013. Também o fluxo de comércio da nossa indústria apresentará retração. As exportações deverão cair 9% e as importações 4%. Com isso, o déficit da balança comercial do setor deverá ser 3% menor que o registrado em 2013, atingindo 35 bilhões. Esses números evidenciam o esfriamento do mercado interno, a dificuldade para se recuperar os mercados internacionais e o quadro de perda de competitividade da indústria instalada no país. Meus amigos, recentemente, o ex-ministro Delfim Neto, hoje nosso convidado especial para esse almoço, disse que a progressiva redução da taxa de crescimento do PIB deve-se à pouca atenção dada à destruição que vem ocorrendo com a capacidade de competir da indústria nacional. É triste, mas é real esta afirmação. E a recuperação só ocorrerá com um plano estratégico de médio e longo prazo, para que possamos ver nossa indústria forte novamente. Nossa inserção nas cadeias globais de valor não pode limitar-se ao agronegócio e às commodities. Para alterar esta situação,
é necessária uma agenda de reformas que recupere a confiança do empresariado e dos consumidores, revertendo o clima de pessimismo que tem represado os investimentos em diversas áreas da economia e que tem afetado diretamente o nosso setor. Assim, a mais emergencial das reformas é a do sistema tributário, cujo grau de complexidade dificulta a vida dos empresários. Outro aspecto que deverá ser urgentemente corrigido diz respeito ao prazo de recolhimento dos tributos. Não é saudável e aceitável que a indústria, já tão onerada e sem competitividade, siga sendo, além de agente arrecadador, financiador do governo. É fundamental que quanto antes os prazos de recolhimento sejam estendidos, o que fará naturalmente menor pressão sobre o caixa das empresas, quiçá sobre as próprias taxas de juros. Além disso, precisamos acelerar os investimentos em infraestrutura. Essa é uma das medidas mais efetivas para retomarmos nossa capacidade de crescimento. É preciso, portanto, dar prosseguimento nos processos de concessão ou privatização. Hoje o governo atua como o principal investidor, mas com um orçamento cada vez mais comprometido com o custeio, a única solução está na parceria com a iniciativa privada nos investimentos. Sem isso, continuaremos tendo um país caro, onde o custo Brasil vai prosseguir imperando e a nossa indústria não vai conseguir voltar a ser competitiva e gerar os empregos necessários. Também, como forma de destravar os investimentos, é essencial uma mudança efetiva na atuação das agências reguladoras, conferindo a elas um papel muito mais profissional e menos político, o que daria mais segurança jurídica para quem quiser investir no Brasil. Essas questões devem estar aliadas a uma condução da política econômica que priorize os cortes dos gastos públicos correntes, além de juros mais condizentes, controle inflacionário e, principalmente, câmbio equilibrado. Senhoras e senhores, eu quero destacar aqui que não podemos deixar de citar importantes ações que foram adotadas pelo atual governo, como a forte atuação do BNDES, a prorrogação do programa BNDES-PSI, a desoneração da folha de pagamentos e outras medidas que foram fundamentais para a sobrevivência da indústria. Apesar delas, o setor industrial ainda sofre sérias dificuldades geradas a partir de uma taxa de câmbio por vezes volátil e há anos valorizada, o que torna inócuas as medidas de política industrial e de competitividade. Mas também temos o que celebrar. Depois de muita negociação e com o apoio de todos os deputados que se encontram nesta mesa, e em especial do secretário Virgílio Almeida, conseguimos que a lei de informática fosse prorrogada. Foram dias e dias de trabalho definindo estratégias para obtermos esta importante vitória para o Brasil. Não se trata apenas, como alguns pensam, de uma lei que efetivamente contribui. Não se trata apenas, como alguns pensam, de uma lei de incentivo, mas sim da prorrogação de uma lei que efetivamente contribui para a pesquisa e desenvolvimento. Porém, apesar destas medidas e conquistas, ainda há muito o que se fazer. Nesse sentido, a ABINE elaborou o documento Propostas para o Desenvolvimento da Indústria e do Setor Elétrico e Eletrônico, que traz uma visão sobre os caminhos que podem levar à recuperação e à expansão da indústria no Brasil e, em particular, da indústria eletroeletrônica. Para os diversos segmentos que compõem a ABINE, o melhor e mais rápido caminho para a retomada do desenvolvimento é o uso do comércio internacional como alavanca para o crescimento da desoneração dos investimentos produtivos.
Ao lado da redução e simplificação da carga tributária e da ampliação dos investimentos em infraestrutura, o documento destaca a necessidade da desburocratização do Executivo e do Judiciário, da criação de instrumentos de crédito fiscal para investimentos produtivos e da isenção tributária dos bens de capital. O documento defende o redirecionamento da política externa brasileira, tendo como foco a realização de acordos comerciais bilaterais e regionais, a manutenção da taxa de câmbio depreciada e estável, a implementação de uma política realista de preços administrados, além da expansão do programa Ciências Sem Fronteiras. O trabalho da BINE apresenta também propostas específicas para cada uma das áreas da indústria elétrica e eletrônica, com foco no adensamento de cadeias produtivas. Meus amigos, superada a fase da eleição presidencial, é hora de tranquilizarmos o espírito e iniciar uma ação crítica, mas construtiva, em prol da retomada do crescimento e do desenvolvimento do país. Acredito que todos estejam de acordo que o equilíbrio da economia precisa ser retomado, as mazelas sociais combatidas, os investimentos em infraestrutura acelerados e as forças do empreendedorismo e da inovação canalizados à produção. Independente das questões ideológicas ou partidárias, o chamamento aos cidadãos deve tomar o caminho da busca pelo bem-estar da nação. Neste momento, é fundamental buscarmos uma reflexão sobre o que deve ser melhorado e como promover tais melhorias. Sabemos que os desafios são gigantescos, porém, os passos têm que ser dados sob pena da volta da desconfiança e do descrédito. Assim, será de fundamental importância a atuação do Congresso Nacional na próxima legislatura. É imperativo que os interesses do país sejam colocados em primeiro plano, em detrimento de questões partidárias. Também será essencial que se apurem todas as denúncias que têm ocupado o noticiário como forma de preservar a credibilidade dos deputados e senadores e para que o Congresso possa, de forma independente, cumprir seu papel de propor, debater e aprovar leis que objetivem o desenvolvimento do Brasil. Eu estou totalmente seguro que os parlamentares que aqui se encontram estão entre aqueles que querem ver as denúncias devidamente apuradas para que tenhamos, muito em breve, um poder legislativo com sua independência totalmente resgatada. Senhoras e senhores, a indicação até agora dos novos ministros que vão compor a equipe da presidente Dilma Rousseff sinaliza para a busca de uma condução firme da nossa economia, promovendo os ajustes necessários, que deem condições para a retomada do crescimento do país, mesmo que a médio prazo. Especialmente para a indústria, vemos de maneira otimista a escolha do senador Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, como ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, conhece profundamente as dificuldades por que passa o setor industrial brasileiro. Precisamos, sim, de novas ideias para vencermos velhos problemas. Temos que acreditar que vamos solucioná-los, pois muitos deles inviabilizam a vida da indústria, que é a grande geradora de empregos de qualidade e de renda no Brasil. Temos que ter consciência de que o conserto será difícil e levará tempo. O diálogo precisa estar a serviço do próximo mandato, a fim de que o país possa realizar as lições sabidas, mas até aqui ignoradas. O importante é que possamos pavimentar definitivamente o caminho para o que virá depois. De nossa parte, mais atenção, vigilância e cobrança para as transformações pretendidas e prometidas. Permanecemos dispostos a colaborar com tudo que possa ser benéfico ao futuro do setor eletroeletrônico e, por conseguinte, do Brasil. Meus amigos, para encerrar, eu quero cumprimentar os senhores deputados e autoridades do Executivo e agradecer pela consideração e boa vontade com que têm recebido os pleitos da BINE. Agradeço também pelo empenho e dedicação com que defenderam as nossas propostas no Congresso Nacional e nos ministérios.
Meus agradecimentos aos líderes empresariais e executivos do setor que acreditam no Brasil, investem na produção e geram empregos, mesmo diante das mais adversas condições. Agradeço também aos meus companheiros de diretoria, aos ex-presidentes e conselheiros e nossas associadas pelo apoio e estímulo recebidos ao longo desse ano. Meus cumprimentos aos colaboradores da BINI pelo importante trabalho desenvolvido e pela contínua dedicação. Minha gratidão aos jornalistas cuja atuação é vital para que possamos mostrar à sociedade o nosso trabalho. Meus especiais agradecimentos ao ex-ministro Delfim Neto, com quem sempre podemos aprender sobre as armadilhas da economia. A todos os presentes, os meus votos de boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Barbato. Aproveitamos para registrar as presenças do senhor Carlos Pastoriza, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, senhor Claudir Maciel, secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico Sustentável, representando o governo do Estado de Santa Catarina, Daniele Pestelli, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos, senhor Eulógio Quimones Ramírez, presidente da Câmara do Comércio Brasil-Paraguai, senhor Alexandre Cabral, diretor do Departamento de Setores Intensivos em Capital e Tecnologia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhor Adalberto Afonso Barbosa, coordenador-geral de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Antônio Carlos Ramalho, representando o presidente Primo Roberto Segato, da Abracex.